ele encontra, por acaso, notícias sobre o retorno do Senhor. Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, ele reconhece a voz do Senhor e encontra a senda para o reino dos céus. No entanto, ele é condenado, ameaçado, oprimido e perturbado por pastores religiosos e membros da família. Enfrentando um ataque após o outro, como ele confia em Deus para superar esses obstáculos? Nasci numa família cristã e segui meus pais na crença deles no Senhor. Eu ia a muitas reuniões e participava das atividades na igreja. Um dia, em março de 2020, conheci uma irmã no Facebook. Conversamos sobre crença no Senhor e senti que as coisas que essa irmã dizia eram muito novas. Ela me perguntou se eu conhecia os critérios para entrar no reino. E na hora, esse tema despertou minha curiosidade. Pensei, creio no Senhor há tanto tempo, mas os pastores e presbíteros nunca discutiram isso. E nunca refleti sobre se podemos entrar no reino dos céus crendo como cremos. Foi a primeira vez que ouvi falar nisso e quis saber a resposta. Mais tarde, ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso nas reuniões, entendi que, corrompidos por Satanás, nossa natureza é pecaminosa e pecamos muito. Sem remover essa natureza pecaminosa, não escapamos do pecado. Os imundos e corruptos não estão aptos a entrar no reino dos céus, pois Deus é justo e santo, e não se pode ver Deus sem ser santo. Amém. Ela também me disse, o Senhor Jesus retornou como Deus Todo-Poderoso, para expressar a verdade e nos julgar e purificar. Ele remove nossa natureza pecaminosa e salva-nos plenamente do pecado. Só aceitando o julgamento de Deus dos últimos dias e sendo purificados, estamos aptos a entrar no reino dos céus. Amém. Ela leu 2 passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vejamos um vídeo delas. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: Você só sabe que Jesus descerá durante os últimos dias. Mas como exatamente ele descerá? Um pecador como vocês, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Como você poderia ser tão sortudo? Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas você não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é um importante passo de mudar e aperfeiçoar. Você, um pecador que acaba de ser redimido, é, portanto, incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados,
Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Amém. Amém. Na época, contemplei essas palavras e refleti sobre os meus atos e os atos dos meus irmãos. Tive que admitir que acreditávamos no Senhor e fazíamos boas obras. Éramos bons, não batíamos nos outros, mas ainda mentíamos. E pecávamos muito, desprezávamos os outros, invejávamos, odiávamos e competíamos por ganho e fama. Vivíamos presos num ciclo de pecar e confessar, e sempre lutávamos com o pecado. Sim. Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi que nossa natureza pecaminosa não tinha sido removida. As palavras de Deus Todo-Poderoso ensinaram-me a escapar do pecado e a ser salvo. Devemos aceitar o julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Só purificados entraremos no reino de Deus. Certo. As palavras de Deus Todo-Poderoso eram muito boas e práticas. Iluminaram meu coração e fizeram-me entender verdades que nunca ouvira antes. Li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Participei de reuniões online. Comunguei o conhecimento e entendimento da palavra de Deus. E achava as reuniões recompensadoras e agradáveis. Depois de um tempo, entendi muitas verdades e mistérios em minha crença no Senhor. Como o que é a encarnação, como discernir o Cristo verdadeiro dos falsos, o mistério do nome de Deus, o propósito do plano de gerenciamento de Deus, como Satanás corrompe as pessoas, como Deus opera para salvar a humanidade, como o reino de Deus se realiza na terra e assim por diante. Também, para perguntas que eu não entendia quando lia a Bíblia, encontrei respostas nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Percebi que esses mistérios só poderiam ser revelados pelo próprio Deus. Verdade. Tive certeza que a palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade e a voz de Deus, e que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Amém. Na época, fiquei muito animado. Contei a muitos amigos as boas novas do retorno do Senhor e pedi que investigassem a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Mas não demorou e a igreja cristã de maior autoridade na nossa região, a Igreja Batista no Nordeste da Índia, começou a espalhar documentos entre os crentes, inventados por pastores para condenar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Neles, o Partido Comunista caluniava e difamava a Igreja de Deus Todo-Poderoso. E diziam que essa igreja prega que Deus retornou encarnado e que ele é mulher, o que contradiz a Bíblia. E exigiram que nenhum crente participasse das reuniões da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Esse conteúdo foi transmitido pelos grandes canais de TV na Índia. Bastava ligar a TV e assistir ao noticiário para ver esse tipo de propaganda negativa. Ela logo se espalhou pelo país inteiro. Ao ver esses pastores e líderes distorcerem os fatos, caluniando e condenando Deus Todo-Poderoso, fiquei com muita raiva e muito triste. Muitos que investigavam a obra de Deus dos últimos dias comigo saíram do grupo. Tentaram me convencer, dizendo que era uma igreja condenada pelo PC chinês. Decepcionou-me vê-los desistir do caminho verdadeiro. Pensei, o Partido Comunista é um regime ateu, não crê em Deus e persegue crenças religiosas. Por que essas pessoas preferem acreditar num partido político ateu a ouvir a voz de Deus ou investigar a obra de Deus? Naquele momento, um amigo em minha cidade natal viu no feed do meu WhatsApp: "O Senhor retornou e o reino de Cristo veio à terra", e perguntou se eu frequentava a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu disse sim. Ele disse que eu não podia crer nela,
e enviou calúnias e falácias sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. E disse: o pastor alertou a não seguir Deus Todo-Poderoso. O Senhor não retornará encarnado nos últimos dias, por isso não devemos ir à Igreja de Deus Todo-Poderoso. O que seu amigo lhe disse afetou você? Na verdade, não, pois os irmãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso tinham comungado a verdade da encarnação comigo. Disseram que o Senhor retornaria encarnado nos últimos dias, que Deus planejou isso e há provas nas profecias do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim virá o Filho do Homem. Assim como o relâmpago ilumina de uma ponta a outra do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é preciso que ele padeça e seja rejeitado por esta geração. Amém. Ficai também vós prontos, porque quando não penseis, virá o Filho do Homem. Sobre seu retorno nos últimos dias, o Senhor Jesus disse: a vinda do Filho do Homem, virá o Filho do Homem, e o Filho do Homem no seu dia. Aqui o Filho do Homem se refere à carne encarnada. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias. Ele é a vinda do Filho do Homem, a aparição do Salvador, que cumpre as profecias do Senhor Jesus. Amém. Por meio da comunhão dos irmãos, eu sabia que só Deus é a verdade, o caminho e a vida. Se uma pessoa pode expressar a verdade e a palavra de Deus e faz a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, então essa pessoa deve ser Deus encarnado. Não importa quão comum seja a aparência. Se ele tem status ou poder, a obra e as palavras dele são o mais importante. É o melhor jeito de provar a identidade dele. Sim. Pensando nisso, eu contei ao meu amigo o que eu entendia. E lhe disse: Deus é o Criador. Deus pode fazer o que quiser. O que nós humanos devemos fazer é buscar, não julgar e definir Deus. As reuniões da Igreja de Deus Todo-Poderoso me ajudam a entender muitas verdades. Por isso, não deixarei de ir. Eu o aconselhei. Quando cremos em Deus, devemos ouvir a voz dele, não seguir as pessoas cegamente. A Bíblia diz: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Amém. Quando meu amigo ouviu isso, ele me disse muito sério: se continuar a crer em Deus Todo-Poderoso, o Conselho Supremo de sua cidade natal o interrogará. O pastor não permitirá sua crença e será rejeitado. Refletiu sobre isso? Eu disse: ser rejeitado não me assusta. O que me assusta é não seguir os passos de Deus e ser abandonado por ele. Já pensou que, se Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus e o rejeitarmos, cairemos em desastre gemendo e rangendo os dentes? O retorno do Senhor é questão séria. Por que não busca e investiga? Quando disse isso, como seu amigo reagiu? Na época, ele recusou o meu conselho. E ele contou aos meus pais que eu acreditava em Deus Todo-Poderoso. Durante uma semana inteira, meus pais me ligaram para me repreender, dizendo: o pastor nos instruiu a impedi-lo de ir à igreja de Deus Todo-Poderoso. Pare de ir às reuniões e saia dessa igreja. Eu disse: essa igreja não é como diz o pastor. Nas reuniões, aprendi muitas verdades que eu não entendia antes. Esse é o caminho verdadeiro e eu não me desviei. Eu quis testificar a obra de Deus Todo-Poderoso a eles, mas eles acreditaram nos rumores e não me ouviram. Mais tarde, por causa da pandemia, eu deixei a escola e voltei para casa. Ao ver que eu participava de reuniões online, meus pais tentaram impedir. Os vizinhos falavam de mim, que eu enlouquecera por crer em Deus Todo-Poderoso e ignorar o pastor. Isso é um absurdo. Sim. Quando ouviram isso, meus pais se enfureceram. Repreenderam-me. Sabe o que os moradores dizem sobre você? Vai nos ignorar e continuar indo às reuniões? Eu disse: sim, continuarei indo. Meus pais estavam muito irritados e tentaram me impedir. Eles me interrompiam durante as reuniões, não me deixando participar em paz. Uma vez, eu estava orando depois de uma reunião,
Quando abri os olhos, vi meu pai de pé do meu lado, o que me chocou. Então ele gritou com raiva: "Saia da internet e pare com essas reuniões." Eu disse: "O Senhor Jesus retornou, como Deus Todo-Poderoso, para julgar, a começar pela casa de Deus. Se não aceitarmos o julgamento de Deus, nem acompanharmos seus passos, e não deixarmos de pecar, não entraremos no reino de Deus. E, no fim, cairemos em desastre e seremos punidos." Mas meus pais não ouviram o que eu dizia e repetiam as noções pregadas pelo pastor. Disseram ser impossível que Deus encarnasse como mulher. Como você comungou com eles na época? Lembrei uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso que os irmãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso leram para mim. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: "Cada estágio da obra feita por Deus tem seu próprio significado. No passado, Jesus veio em forma masculina, mas, desta vez, Deus tem forma feminina. A partir disso, vê-se que tanto os homens quanto as mulheres podem ser úteis na obra de Deus. E, para Ele, não há distinção de gênero. Quando o seu espírito vem, ele pode assumir o tipo de carne que quiser, e tal carne pode representá-lo. Seja homem ou mulher, ela pode representar a Deus, contanto que seja sua carne em pessoa. Se Jesus tivesse aparecido como mulher quando ele veio, ou seja, se uma menina tivesse sido concebida pelo Espírito Santo, aquele estágio teria sido completado mesmo assim. Se fosse o caso, a obra atual teria que ser completada por um homem, mas a obra seria completada mesmo assim. A obra feita em cada estágio tem seu significado, nenhum é repetido, nem conflita com o outro. Amém. Amém. Lembro-me de que comungaram que a encarnação de Deus é quando o Espírito de Deus se reveste de carne e se torna uma pessoa comum. Então, seja ele homem ou mulher, ele é o próprio Deus e pode expressar a verdade e fazer a obra de Deus. Sim. O Senhor Jesus era homem, foi crucificado em favor do homem e levou seus pecados, completando a obra da redenção. Nos últimos dias, Deus vem encarnado como mulher e, com base na obra do Senhor Jesus, expressa toda a verdade necessária para salvar as pessoas e faz a obra de purificar as pessoas. Portanto, seja o Deus encarnado homem ou mulher, ele pode expressar a verdade e fazer a obra para redimir e salvar a humanidade. Amém. Se Deus tivesse encarnado ambas as vezes como homem, as pessoas delimitariam Deus, achando que ele só poderia encarnar como homem, não como mulher. Então as mulheres não enfrentariam ainda mais discriminação e preconceito? Sim. Deus é um Deus justo. Ele criou tanto homens quanto mulheres. Deus encarnou como homem na primeira vez, e nos últimos dias ele se tornou carne de novo como mulher. O que significa que ele é justo com homens e mulheres. Certo. Se Deus tivesse encarnado ambas as vezes como homem, isso teria sido injusto com as mulheres. Por isso, Deus se tornou carne como mulher nos últimos dias. Isso mostra a justiça de Deus. E mostra que Deus criou o homem e a mulher. E que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Isso é muito significativo. Amém. Pensando nisso, eu disse aos meus pais: Deus criou homem e mulher à sua imagem. Assim, Deus, encarnado, pode ser homem ou mulher. A aparência da encarnação de Deus não importa. O que importa é que, já que ele pode expressar a verdade para salvar a humanidade, ele é a encarnação do Espírito de Deus, o próprio Deus. Meus pais não conseguiram refutar. Então disseram: Você diz que Deus Todo-Poderoso é o Senhor retornado, mas não cremos. Aceitaremos quando os pastores aceitarem. O pastor diz que Deus Todo-Poderoso é uma pessoa comum, nascida numa família comum. Por isso não pode ser a encarnação de Deus. Respondendo, eu lhes disse: Quando o Senhor Jesus veio para operar, os sumos sacerdotes, escribas e fariseus não o reconheceram como Deus por causa do nascimento e da aparência comuns. Disseram: Este não é o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? Eles só olharam a aparência do Senhor Jesus.
Não investigaram se as palavras e a obra dele vinham de Deus. Com seus caracteres arrogantes, julgaram que ele era um homem comum e não Deus. Também caluniaram e condenaram o Senhor Jesus. Os crentes do judaísmo os adoravam e obedeciam, e assim o seguiram, crucificando o Senhor. No fim, perderam a salvação de Deus e foram punidos. Certo. O mesmo acontece hoje. Esses pastores não investigam se o que Deus Todo-Poderoso expressa são a verdade e a voz de Deus. Julgam e condenam Deus Todo-Poderoso, dizendo que é uma pessoa comum e questionando sua origem e criação. Isso não é igual a quando os fariseus condenaram o Senhor Jesus? Exatamente. A essa altura, eu me lembrei de uma passagem das palavras de Deus que meus irmãos tinham lido para mim. Vou lê-la para vocês. Tudo bem. Deus diz: aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus, e há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus levará adiante a obra que intenciona fazer. E já que Deus se torna carne, ele há de expressar o que ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus, decididamente não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Se o homem pretende inquirir se é a carne de Deus em pessoa, ele deve determinar isso a partir do caráter e das palavras que ele expressa. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa, e se é ou não o verdadeiro caminho, é preciso discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne de Deus em pessoa, a chave está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Só examinar sua aparência e ignorar sua essência demonstra que o homem é inculto e ignorante. Amém. Então, eu disse aos meus pais: devemos determinar se é a encarnação de Deus com base em se ele pode expressar a verdade e fazer a obra de salvar a humanidade, não na aparência dele. Pensem um pouco. Cremos no Senhor Jesus por causa da imagem dele na carne? Não. Aceitamos o Senhor Jesus porque lemos as palavras dele na Bíblia e vimos que elas são a verdade, que a obra dele redimiu toda a raça humana, e desfrutamos da graça do Senhor, e só então cremos. Sim. Creio em Deus Todo-Poderoso hoje porque vi que as palavras expressadas por Deus Todo-Poderoso são a verdade. Elas têm poder e autoridade, e são a voz de Deus. Só então acreditei que ele é o Deus encarnado, o Senhor Jesus retornado. Depois, eu os aconselhei: leiam as palavras de Deus Todo-Poderoso. Não ouçam cegamente as palavras do pastor. Nem acreditem no que ele diz. Se ele seguir a senda errada, resistir e condenar a Deus, vocês o seguirão resistindo e condenando a Deus? Quando meus pais ouviram isso, ficaram furiosos. Eles me repreenderam. Se ousar se opor aos pastores, será expulso pelos moradores da vila. Se isso acontecer, para onde irá? Não vamos poder ajudá-lo. Pare de falar sobre isso e não testifique sobre Deus Todo-Poderoso. Quando o pastor aceitar, nós aceitaremos. Por ora, não se meta em encrenca. Eles ainda não queriam ouvir. Não importava como eu comungasse. Não queriam ouvir. E me repreenderam duramente. Disseram: gastamos tanto com sua educação, com roupas e comida, mas você é tão desobediente. É uma decepção para nós. Meus 2 irmãos ficaram do lado dos meus pais. Ninguém na minha família ouviu meu conselho. Disse-lhes que Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades e tentei compartilhar minha colheita com eles. Mas não importava o que eu dissesse. Não queriam me ouvir. Meus pais e os moradores me tratavam muito bem no passado. Mas agora, só por eu crer em Deus Todo-Poderoso, a atitude deles comigo mudou. Eu era um vilão e marginal aos olhos deles. Até em casa, não sentia que a família se importava comigo.
Senti-me sozinho e péssimo. Mas eu sabia que não devia desistir de ir às reuniões, pois, se eu não me equipasse com a verdade, seria impossível resistir a tal ambiente. Certo. A fim de evitar conflitos desnecessários, eu me escondia deles e ia às reuniões em segredo. Não podia falar nem comungar, só comungava por texto. O pastor pediu que seus pais o impedissem de crer em Deus Todo-Poderoso. O pastor tentou impedi-lo depois que voltou para casa? Sim. Lembro-me de que numa noite, o pastor e um obreiro apareceram lá em casa. Os vizinhos e outros moradores também vieram olhar. O pastor disse: "O que dizem na igreja de Deus Todo-Poderoso?" Eu disse: "Ela testifica que o Senhor Jesus retornou e é o Deus Todo-Poderoso encarnado, que faz o julgamento dos últimos dias." Discutimos que tipo de pessoa pode entrar no reino dos céus, como buscar para ganhar salvação e outros temas. O pastor disse: "E que tipo de pessoa pode entrar no reino dos céus?" O tom dele era desdenhoso. Eu lhe respondi: "A Bíblia diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo." Esses versículos mostram que, se quisermos entrar no reino, devemos ser libertos do pecado e purificados de corrupção, e fazer a vontade de Deus. Agora, vivemos em pecado. Mentimos e não praticamos as palavras de Deus. Não podemos entrar no reino. Certo. Também lhe disse: eu não entendia por quê. Estamos presos num ciclo de pecar, confessar e pecar de novo. Por que não escapamos da escravidão do pecado? Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi que, ao crer no Senhor, nossos pecados são perdoados. Mas nossa natureza pecaminosa, a raiz do nosso pecado, não foi eliminada. Por isso, continuamos mentindo e pecando. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor é santo. Se pecarmos e resistirmos a Deus, não entraremos no reino de Deus. O Senhor Jesus retornou para fazer a obra de julgamento nos últimos dias. Ele expressa todas as verdades que salvam a humanidade. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades. Ele revela o mistério do plano de gerenciamento de Deus e também a causa raiz do pecado. Julga e revela nossa natureza pecaminosa, tais como arrogância, enganação, maldade e etc. E revela os vários contaminantes em nossa crença em Deus e a visão errada de crer em Deus só para entrar no reino dos céus. Os membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso experimentam o julgamento das palavras de Deus. Aos poucos percebem sua corrupção e a essência de sua natureza. Arrependem-se de verdade e purificam seus caracteres corruptos. Esse é o efeito alcançado pela palavra de Deus na era do reino. Sim. Para entrar no reino dos céus, devemos aceitar a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso e só após nos purificarmos, entraremos no reino de Deus. Quando terminei, o pastor disse: sei que anseia buscar a verdade, mas você ainda é jovem. Não entende a Bíblia, por isso é facilmente enganado. É melhor parar de seguir Deus Todo-Poderoso. Confesse seus pecados ao Senhor e pare de participar das reuniões. Mais tarde, o pastor viu que eu o ignorei e disse: você é minha ovelha, como ousa não me obedecer? Arrependa-se, retire-se da Igreja de Deus Todo-Poderoso e pare de orar em nome de Deus Todo-Poderoso. Eu lhe disse: jamais deixarei de seguir Deus Todo-Poderoso. Furioso, ele me alertou: o Conselho Supremo da Igreja me nomeou para cuidar de você. Se não parar, o Conselho Supremo vai interrogar você. Saiba que, quando isso acontecer, isso vai afetar seus estudos e você terá má reputação na igreja. Talvez nem encontre emprego no futuro. Por que passar por dificuldades? Isso parece uma ameaça. E era. Quando o pastor disse isso, senti muita pressão. Porque se fosse interrogado pelo Conselho Supremo da Igreja, nunca me deixariam em paz.
Se não parasse de seguir Deus Todo-Poderoso, se precisasse de um certificado no futuro, o responsável da vila não o assinaria para mim e eu poderia não arrumar um emprego. Meus pais me mandaram para a faculdade para que eu encontrasse um bom emprego. Se eu não encontrasse um emprego, eles me impediriam ainda mais de crer em Deus Todo-Poderoso. Eu acabara de começar a crer em Deus Todo-Poderoso e entendia pouco da verdade. Se fosse levado a interrogatório e confrontado com um ataque, conseguiria resistir? Se eu insistisse em crer em Deus Todo-Poderoso, seria expulso da escola? Exigiriam que todos os crentes me rejeitassem? Pensando nisso, fiquei muito preocupado. Então, orei a Deus em silêncio, pedi que me guiasse e disse que queria dar testemunho. Amém.